Olha, a Associação Médica de Osteoporose chama a atenção das pessoas para esse tipo de doença. E nós pedimos aqui ao Dr. Sérgio Maeda, que é endocrinologista, e ele é também dessa Associação Brasileira de Avaliação Óssea e de Osteometabolismo, para conversar um pouco conosco. Doutor Sérgio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês hoje. Doutor Sérgio, a primeira pergunta de leigo, também nesse assunto. Só as pessoas idosas têm osteoporose ou não? Elas representam o maior público que tem a doença, mas ela também surge em indivíduos mais jovens, em alguns casos mais graves, até em crianças também. Agora, o que é exatamente a osteoporose, doutor Sérgio? Bom, falando de maneira bem simples, é uma doença que afeta a estrutura do osso. Imaginem vocês que, por exemplo, um prédio, ele tem lá suas paredes, as vigas, que sustentam essa estrutura. E no caso da osteoporose, essa estrutura ela fica fragilizada e isso aumenta o risco de fraturas se houver algum impacto que essa estrutura não consiga absorver. Doutor Sérgio, essa doença pode ser identificada com antecedência ou não? Sim, existe o exame chamado densitometria óssea, que é o exame justamente para se avaliar a densidade, a quantidade de cálcio nos sítios em que a doença afeta mais, que é a coluna e o fêmur. Doutor Sérgio, a alimentação influi também nisso ou não? É muito importante que todos os indivíduos tenham aporte de cálcio durante toda a vida. Nas crianças e adolescentes é importante para construir um osso forte, nos adultos jovens para se manter essa massa óssea e nos idosos para se minimizar a taxa de perda, que acontece com a idade. Doutor Sérgio, é possível dizer que os casos mais graves são aqueles que as pessoas fraturam ou a bacia ou o fêmur? Sim, não só a bacia e o fêmur, mas também a coluna. E muitas vezes o problema da fratura é que ela resulta numa cirurgia, ela diminui a independência, né, já que esses indivíduos vão ter problemas de locomoção e inclusive aumenta a mortalidade deles. Compreendo. Quer dizer, portanto, as pessoas precisam realmente ter o máximo cuidado para a verificação se estão ou não com essa doença. É uma doença, né, doutor Sérgio? Sim, é uma doença e o grande público são os idosos, né? Já que a gente está vivendo há mais tempo, a quantidade de pessoas que vão ter osteoporose vai aumentar justamente por causa disso. Perfeito. Doutor Sérgio, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Sérgio Maeda, que é endocrinologista. Olha, Robson, vamos ressaltar essa questão fundamental, então, que o doutor Sérgio explicou agora um pouquinho, em relação à característica dessa doença. Representa o maior público que tem a doença, mas ela também surge em indivíduos mais jovens, em alguns casos mais graves, até em crianças também.